Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem. Uma viagem para dentro do cérebro para entender a biologia por trás da nossa mente. A ideia é explorar a base física de condições que afetam tanta gente, né? Como ansiedade, depressão. Vamos usar a neurociência para jogar uma luz no que realmente acontece lá dentro. Então, fica aquela pergunta, né? O que de fato está rolando dentro do nosso cérebro quando bate aquela ansiedade ou a depressão aperta? Olha, não é nenhum mistério indecifrável, não. É pura biologia. E é fascinante. Bora descobrir isso juntos? Certo. Então vamos lá. Para a gente entender o que pode, digamos, sair dos trilhos, primeiro a gente precisa enxergar o cérebro pelo que ele realmente é. Esquece aquela ideia de caixa preta, sabe? Pensa nele mais como um sistema super complexo, cheio de circuitos elétricos e mensageiros químicos, tudo funcionando num equilíbrio assim, bem delicado. Nessa primeira parte, vamos focar no que a gente pode chamar de fiação do cérebro. Acontece que muitas dessas condições que a gente conhece podem ser vistas basicamente como falhas de comunicação nesses caminhos neurais. É tipo um problema de trânsito numa cidade grande, sabe? Se uma avenida principal está congestionada, o caos se instala e tudo fica mais lento. Beleza. Agora, vamos dar uma olhada em dois sistemas que são chave para ilustrar essa ideia. De um lado, a gente tem o chamado circuito do medo, que gerencia aquelas nossas respostas emocionais mais viscerais, sabe? Do outro lado, tem um circuito que funciona como um filtro para as nossas ações e pensamentos, meio que um porteiro decidindo o que entra e o que sai. Parecem funções bem diferentes, né? Mas, como a gente vai ver, a comunicação entre eles é vital. Vamos pegar o exemplo do transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG. Pensa na amígdala como o detetor de fumaça do cérebro. No TAG, esse detetor está hipersensível demais, tá hiperativo. Ele simplesmente dispara o alarme o tempo todo, mesmo quando não tem fogo nenhum. Ele acaba enxergando ameaça em tudo quanto é canto. E para completar o cenário, é como se o pedal do freio estivesse falhando. O córtex pré-frontal, que é a parte que deveria chegar e falar, opa, calma aí, amígdala, é alarme falso, tá tudo bem. Ele tá meio devagar, sabe? Hipoativo. Ele não dá conta de regular esse alarme que não para de tocar, e aí o ciclo de ansiedade só continua. Agora, vamos pular para o outro circuito para ver como a coisa funciona lá. O CSTC. Pensa nele como o porteiro do cérebro, ou um filtro. É ele que avalia os pensamentos, os impulsos e decide, beleza, esse aqui pode passar, esse aqui, melhor não. É o que ajuda a gente a selecionar os comportamentos mais adequados para cada situação. E olha que interessante, uma falha nesse mesmo filtro pode gerar problemas bem diferentes. Pega o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo. Nele, a via do pode ir está ligada no 220, sabe? Hiperativa. Aí ela acaba deixando passar pensamentos intrusivos, ações compulsivas. Já no TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o problema é outro. Os níveis baixos de dopamina enfraquecem o filtro. E aí fica difícil controlar os impulsos, a inibição fica prejudicada. Ok, a gente falou bastante da fiação, agora vamos mudar um pouco o foco e falar dos sinais sem fio do cérebro, os neurotransmissores, ou seja, a química que no fim das contas define o nosso humor. E aqui tem um ponto que é fundamental. Quando a gente olha para a fase depressiva, tanto o transtorno depressivo maior quanto o bipolar são até parecidos quimicamente. Sabe, dopamina e serotonina em baixa? A virada de chave, a grande diferença está na mania. No transtorno bipolar acontece uma verdadeira explosão de dopamina e glutamato. É essa polaridade, essa gangorra neuroquímica que define a condição. E isso tudo nos leva a uma dúvida muito, mas muito comum sobre antidepressivos. Pensa comigo, se os remédios, tipo os ISRS, aumentam a serotonina quase que na hora, porque a pessoa só sente a melhora semanas depois. É meio estranho, né? Parece que não faz sentido. Então, a resposta para isso está na capacidade de adaptação do cérebro. É assim, no comecinho, o cérebro tem tipo uma válvula de segurança, que basicamente cancela esse aumento inicial de serotonina. É um mecanismo de controle. Aí o cérebro leva umas 2 a 4 semanas para se acostumar com esse novo nível e desligar essa válvula. Só a partir daí é que os níveis altos de serotonina conseguem se manter e começar de fato a promover as mudanças positivas e duradouras. Ou seja, o segredo não é um empurrão químico inicial, mas sim essa readaptação que acontece aos poucos. Bom, até agora a gente falou muito de fatores internos, né? Circuitos, química. Mas e os fatores externos?
O estresse crônico, por exemplo, ele não é só um sentimento ruim, não. É uma força poderosíssima, capaz de remodelar fisicamente a estrutura e o funcionamento do nosso cérebro. Esse aí é o sistema central de resposta ao estresse, o famoso eixo HPA. Ele funciona como uma linha de comando em cascata. Olha só, tudo começa lá no cérebro, com o hipotálamo, que manda um sinal para a hipófise. A hipófise, por sua vez, avisa as glândulas adrenais que ficam ali em cima dos rins, e elas liberam o tal do hormônio do estresse, o cortisol. E aqui a coisa fica séria, porque como o próprio material de referência diz, a exposição crônica a níveis altos de cortisol é neurotóxica. O que isso quer dizer? Quer dizer que o estresse por muito tempo pode ser, literalmente, um veneno para os nossos neurônios. E a consequência disso é algo real que dá para medir. O excesso de cortisol não só atrapalha o crescimento de novos neurônios, como pode fazer uma área super importante, o hipocampo, encolher. E por que isso é tão importante? Porque com o hipocampo menor, fica mais difícil regular o humor e desligar a própria resposta ao estresse. Lembra daquele pedal de freio do córtex pré-frontal que a gente falou? Pois é, ele fica mais fraco. Mas calma, a história não acaba num tom pessimista, não. A boa notícia é que essa mesma biologia que pode ser tão vulnerável também pode ser fortalecida. Vamos ver agora como a gente pode influenciar positivamente esses sistemas e, de certa forma, recabear o cérebro para construir mais resiliência. E o legal é que muitas ferramentas estão ao nosso alcance. Atividade física, por exemplo, aumenta o tal do BDNF, que é tipo um fertilizante para os neurônios, sabe? Ajuda a reparar os danos do estresse. Dormir bem é fundamental para regular aquele eixo HPA e a resposta do cortisol. E o apoio social, ter uma rede de pessoas, isso diminui a liberação de cortisol quando a gente está sob pressão. Ou seja, são estratégias que vão direto ao ponto, atuando na neurobiologia que a gente acabou de ver. E tudo isso nos leva a uma reflexão final muito poderosa. A neuroplasticidade, que é essa capacidade incrível do cérebro de se reorganizar, mostra pra gente que ele não é uma peça de gesso. Ele não é estático, ele muda. Então fica a pergunta pra gente pensar. Sabendo que o cérebro pode mudar, qual seria um passo, mesmo que pequeno, que cada um pode dar para apoiar ativamente a construção da sua própria resiliência cerebral?